Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, aqueles que já são nossos frequentadores habituais. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus recaia sobre todos nós nessa noite. Hoje nós trazemos o nosso querido irmão Keune Ranieri com o tema Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele é trabalhador da FEP, Federação Espírita de Pernambuco, e muito nos honra com a sua presença hoje. Para a nossa harmonização, antes do início da nossa reunião pública, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 100, rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos, assim, a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste, suficiente luz, para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. É, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora para a nossa prece, para o início dos nossos trabalhos. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos ao Pai. Querido Deus, querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para que virmos aprender um pouco do Evangelho do Cristo. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que possamos absorver o que será ministrado e utilizar para o nosso dia a dia, para a nossa melhora moral, para o auxílio ao nosso próximo e para o nosso encontro íntimo com o nosso querido Mestre Jesus. Que o Senhor nos abençoe, proteja o nosso irmão que fará uso da palavra, lhe dê a inspiração, a orientação necessária para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido, pode ficar à vontade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, boa noite. É um prazer imenso retornar a esta casa, a convite da Heloíse,
na pessoa de quem eu externo o meu abraço da Federação Espírita Pernambucana a todos que fazem o Moacir, mas também a todos vocês que aqui se encontram nesta noite para buscar um pouco da palavra do nosso Mestre Jesus e os ensinos daqueles que foram enviados por Ele. Porque nós precisamos reavivar na nossa mente os ensinos que Jesus nos trouxe. Vejamos que nós estamos num momento, numa época muito propícia a nós lembrarmos de Jesus, que é o Natal. E muita gente no Natal deixa Papai Noel suplantar Jesus. Papai Noel desce pela chaminé, trazendo presentes, mas o nascituro, que é Jesus, muitas vezes é esquecido. E a nossa mídia muito promove isso em virtude do apelo para vender. Apelo para vender, para vender, para vender. E muitas vezes, quando a gente vai estudar, a gente percebe o porquê isso acontece. Hoje o tema que nos foi proposto fala sobre Paulo. Saulo antes, Paulo depois. Saulo, perseguidor dos cristãos, depois Paulo, adepto do Cristo. Aquele que não conhecia, ou que não sentia os seus ensinamentos e perseguia por ódio, por um acontecimento em sua vida, que se transforma num determinado momento, e aquele momento na entrada da massa se transforma no seu Natal. Nosso Natal não é apenas o dia 25, mas todos os dias do ano. Por quê? Papai Noel desaparece no dia 26 de dezembro. O apelo desaparece. Mas Jesus não desaparece. Jesus está conosco o ano inteiro. E nós precisamos lembrar, e é interessante quando a gente estuda isso. Por quê? Porque a gente vai perceber que nós importamos de tradições europeias o que nós hoje chamamos Papai Noel. Papai Noel é uma criação do São Nicolau, que é o patrono da Holanda, e é o patrono de festas que acontecem nos países nórdicos, Finlândia, Noruega, tá certo? Países frios, que num determinado momento, uma determinada pessoa criou nas florestas daquela região uma figura de um duende, de um gnomo, baixinho, gordinho, barrigudo, tá certo? Para representar o Natal. E essa figura foi transplantada para os Estados Unidos, quando os alemães foram habitar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, no século XIX, 1862, pegou-se a figura do Santa Claus, São Nicolau, e se deu uma trabalhada para adotar os padrões americanos. Nós viramos o século XX, e em 1921 nós tínhamos uma empresa americana passando por dificuldades para vender os seus produtos. E contratou um cartunista chamado Thomas Nast, sueco, para pegar aquela figura duende trazido pelos alemães e transformar numa figura que representasse o seu produto de venda. E essa empresa chama-se Coca-Cola. O Thomas Nast pega aquele barrigudinho, aquele duende, gnomo, representante das florestas, dá uma aperfeiçoada nele, põe uma barba maior, põe uma barriguinha maior, põe uma altura maior para representar um americano, padrão americano, e pinta-o de vermelho e branco. Pronto, o apelo estava feito. Em 1921, a Coca-Cola embute no imaginário popular. Toda vez que eu olhar para o Papai Noel, eu olho para as cores do Papai Noel e eu lembro da Coca-Cola. Então ela faz de 1921 até 1931 um trabalho de marketing muito pesado. E o produto Coca-Cola se estabiliza, cresce no mercado americano e se expande para o mercado mundial. Hoje nós temos o Papai Noel, aí o símbolo do Papai Noel, que atrelado à figura dos presentes, também uma cultura europeia, na época do nascimento do Cristo, faz o apelo de que você tem que comprar presente para colocar na árvore de Natal, uma criação de Martinho Lutero, para colocar, para no dia 25, de 24 para 25, você presentear. E aí nós perguntamos, qual é o presente que nós vamos dar a Jesus? Qual vai ser o nosso presente para Jesus? Porque no dia 26, o Papai Noel desaparece, muitas vezes a gente fica com dívidas, inclusive para o ano seguinte, e Jesus está presente conosco durante todo o virar do ano.
E nós precisamos lembrar que o dia 25 não é apenas 25 de dezembro. O Natal, para muitos de nós, é o momento em que a gente descobre Jesus e permite que ele entre em nosso coração. Então pode ser dia 2 de janeiro, dia 30 de junho, dia 25 de agosto, qualquer outro dia. Como aconteceu em uma das palestras do Divaldo, onde ele nos traz exatamente isso. Ele havia sido convidado a fazer uma palestra na penitenciária Lemos de Brito, do Rio de Janeiro, a 200 assassinos condenados, presos, perigosos. E o que acontece? Divaldo, numa tribuna como essa, tentando falar para 200 presos, um deles estava sentado lendo jornal. E continua lendo jornal. Divaldo faz de tudo para tocar o coração daquele homem duro, muito martirizado, muito sofrido por estar numa prisão e por ter matado muitas pessoas. E não consegue. Ao terminar a palestra, Divaldo desce as escadas do local onde era a palestra, e esse preso o agarra pela gola do paletó e pergunta para Divaldo: quando você vai voltar? E Divaldo aproveita, já que ele não prestou atenção, agora é a minha vez de retribuir, e diz assim: nunca mais. Aí o preso assim: como assim nunca mais? Nunca mais, meu irmão, porque eu fiz de tudo durante 1 hora e 40 minutos e tu não me deste atenção, nem a mim, nem a mensagem do Cristo. Como queres que eu retorne aqui? O preso então baixa a cabeça e começa a chorar e diz para o Divaldo assim: seu Divaldo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje é 30 de junho. Para mim é o meu Natal, porque Jesus nasceu em meu coração hoje. Perceberam Natal, o significado de Natal? E aí nós vamos trazer para Paulo. O Natal de Paulo não foi 25 de dezembro. O Natal de Paulo acontece quando ele, perseguindo Ananias e os cristãos, na entrada de Damasco, na Síria, hoje região de guerra, ele é derrubado do camelo e fica cego. Porque Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é o Natal de Paulo. Mas quem era Paulo? Paulo é considerado apóstolo dos gentios. E aí nós já temos a primeira informação de como era aquela época. Gentio, para os judeus, eram todos aqueles que não professavam a religião judaica. E atrelado a eles estavam os pagãos. Então todos aqueles que não eram judeus, que não professavam a religião judaica, eram considerados gentios, excluídos, não estavam no grupo dos escolhidos por Abraão para reinar entre o povo judeu. O paganismo era uma religião que era cultuada pelos habitantes do campo, pelos agricultores, que não tinham acesso às cidades, e naquela época não tinha educação. O povo era analfabeto e ignorante, trabalhava no campo, humilde. Então eles cultuavam os deuses do campo, eles eram politeístas. E os judeus não admitiam isso, porque eram monoteístas. Acreditavam num Deus único, como nós hoje acreditamos num Deus único. Mas o judeu era tão radical que ele não admitia pronunciar o nome de Deus, e ainda hoje isso acontece. Ele se acha inferior ao Deus por ser uma potência máxima. E ele chama Deus de Duos, D-U-apóstrofe-S. Não pronuncia o nome Deus como nós pronunciamos. Então, para o judeu, todo aquele que não é da religião judaica é gentio ou é pagão. E Paulo recebe a missão de levar os ensinos do Cristo para esse povo fora da égide de Jerusalém, fora da égide da região da Palestina, levar para a Turquia, levar para a região de Chipre, levar para a Grécia, levar para Roma, expandir a mensagem do Cristo para fora do território dos judeus. E essa missão não é fácil. Por quê? Paulo não viveu na época de Jesus. Paulo nasce no ano 10 depois de Cristo, do século I. Jesus tem a sua missão de 30 a 33. Paulo ainda estava no período de preparação.
ele só vai começar o seu trabalho apostólico em 36. Jesus é crucificado no ano 33. Então, Paulo não é apóstolo de Jesus. Paulo não tem convivência com os apóstolos na época de Jesus, tem depois. Paulo conhece Jesus de uma outra forma diferente, não tendo contato direto como os apóstolos. Mas ele é considerado um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Porque o termo apóstolo quer dizer enviado, diferente de discípulo, que quer dizer aluno. Paulo passa a ser então um enviado. Por que um enviado? Porque ele vai receber a missão dele diretamente de Jesus, quando nas portas de Damasco ele é admoestado. Então, Paulo nasce no ano 10 e vai se preparar para o trabalho que ele ia executar dentro da casta judaica. Porque o pai dele, Isaac, era muito rico e vivia numa cidade chamada Tarso, na Cilícia, que era a região da Turquia. Os judeus foram expulsos da sua região quando os romanos a invadiram. E aconteceu a primeira diáspora, e vários judeus saíram daquela região e foram morar em outras regiões, inclusive o pai de Paulo, que é o Isaac. Isaac vai morar em Tarso, era um comerciante muito rico, inteligente, legionário do imperador romano, e vai morar numa região que passa a ser uma província romana importante. Então Paulo, ao nascer numa província romana, ele tinha dupla descendência, dupla nacionalidade. Ele era judeu e era romano. Isso na época era importantíssimo, porque na hora de ser julgado, os romanos desconsideravam completamente os povos conquistados, mas respeitavam aqueles que tinham a nacionalidade romana. E Paulo vai invocar isso mais à frente quando é preso. Então o que acontece? Paulo nasce, o pai o cria, de acordo com a tradição judaica, dentro de uma província romana. Ele tinha uma tradição judaica, mas absorvendo a cultura dos gregos, onde estava muito próximo, e dos romanos. E Paulo era muito inteligente. Paulo era muito esforçado e começa a se destacar. O que acontece? Os filhos homens na tradição judaica, quando atingiam os 7 anos, eles eram retirados, ou seja, saíam da égide da mãe e entravam sobre a égide do pai, para aprender uma profissão. Isso aconteceu com Jesus, quando Maria entrega aos cuidados de José, para que ele aprendesse a profissão do pai de carpinteiro, e vai acontecer com Paulo. Aos 7 anos, Paulo é entregue pela mãe a ele, Isaac, pai, para que ele aprendesse a profissão do pai, que era tecelão de tendas. Então ele vai aprender uma profissão, e é dessa profissão que ele vai sobreviver mais à frente, quando, ao se tornar cristão, retorna ao seu lar, e o pai, não compreendendo a sua conversão ao cristianismo, o expulsa de casa. E o deserda, não deixa nada para ele. Então Saulo, para viver, sobreviver, ele passa então a exercer a sua profissão aprendida com o pai de tecelão de tendas. Mas esse menino aprende a profissão do pai e começa a estudar a parte religiosa no templo em Tarso. Chega um momento em que ele não tinha mais nada a aprender em Tarso, porque ele sabia falar grego, sabia falar romano e sabia falar o hebraico. Era trilíngue na época, uma coisa que equiparado hoje, saber falar francês, inglês, alemão, e você sair pelo mundo trabalhando onde você quiser. Então, o que o pai faz? Já que em Tarso, na Cilícia, na Turquia, não tinha condições de Saulo se desenvolver intelectualmente, o pai o manda para Jerusalém, para estudar no templo de Jerusalém com os sacerdotes. E Saulo de Tarso, então, sai de Tarso, se desloca até Jerusalém e é colocado aos cuidados de Gamaliel, que era um dos 70 que integravam o Sinédrio, que era a mais alta corte do Estado judeu, e ainda é hoje. O Sinédrio, gente, antigamente, quando a gente fala em fariseu e fala em Sinédrio, o Sinédrio tinha várias características e vários papéis. O Sinédrio era um cartório, o Sinédrio era banco, o Sinédrio era um templo religioso,
O sinédrio era um templo civil que resolvia a vida de todos os judeus. Se você tivesse uma doença contagiosa, você era excluído da sociedade judaica e mandado para aquele local onde tinham mais doentes como você. Por exemplo, se você tivesse a lepra, eram vários dos leprosos. Se você tivesse, por exemplo, fosse coxo, fosse aleijado, você era excluído da sociedade, saía da cidade e ficava na periferia. Quando você era curado, como aconteceu com várias curas com Jesus, aquele que era curado tinha que se apresentar no templo ao sacerdote, para que o sacerdote atestasse que ele estava curado e tinha condições de ser reintegrado à sociedade. Como limpo, você tinha que passar pelo ritual da purificação. Passado o ritual da purificação, você estava reintegrado à sociedade, ou seja, você podia transitar dentro das cidades, readquirindo a sua cidadania judaica. Até então, se não conseguisse, você era excluído, você era ignorado. Então, Saulo de Tarso vai estudar com Gamaliel no templo, e não é diferente, ele se destaca, ele se sobressai pela sua inteligência. E esse trabalho que ele faz, esse estudo que ele faz no templo, leva-o a ser um dos integrantes do Sinédrio. Ele consegue o título de doutor da lei. O que significa isso? Significa que ele era um daqueles que conheciam a Torá, que é a Bíblia judaica, de cabo a rabo. E podia usar a Torá para fazer valer todas aquelas leis que estavam escritas na Torá e que todos os judeus têm que cumprir. Por exemplo, lavar as mãos, que Jesus combateu, jejuar, dar o dízimo. Então tudo isso passa a ser gerido pelos doutores da lei, além do que era o único que podia discutir a Torá, porque conhecia a Torá da maneira profunda, mas de forma literal. Não conhecia a Torá na sua essência. Como Cristo nos ensinou, a letra mata, o espírito da letra vivifica. Então Saulo de Tarso é envolto pela letra literal. Ele interpretava a Torá de forma literal. E isso vai trazer consequências. E aí vamos começar a provação de Paulo. Nós espíritas começamos, tem provas e expiações. Vem para Paulo a prova. Residia na cidade de Corinto, tá certo? Uma família que vai transformar a vida de Paulo. E está contado no livro Paulo Estevão, de Emmanuel. Jochedebe, Gesiel e Abigail. Essa família morava em Corinto, e quando o exército romano invade essa região, toma todos os bens de Jochedebe, e ele vai reivindicar o seu direito como judeu, de que ele não deveria perder os seus bens, e precisava dos bens da terra para sobreviver, porque Jochedebe, Gesiel e Abigail eram camponeses agricultores. Mas o que acontece? Como ele vai reclamar, o governador da província mata Jochedebe. Pega Gesiel, aprisiona-o como escravo e manda para as galés, que eram aquelas embarcações romanas que eram utilizadas para transporte ou para guerra. E Abigail, para não ser presa, foge para Jerusalém. Gesiel, nas galés, conhece um dos governadores que iriam comandar Chipre. Esse governador que estava vindo de Roma para a região que ia governar, adoece, pega lepra, e ninguém no barco queria contato com ele. Quem se oferece para cuidar do governador? Gesiel. E Gesiel passa toda a viagem, tá certo? De Roma, da região de Corinto até Jerusalém, cuidando desse governador. Bom, ao chegar em Jerusalém, esse homem encontra-se curado da lepra. Em reconhecimento,
ele concede a Gesiel a liberdade. Gesiel então desce em Jerusalém e vai para a casa do caminho buscar os apóstolos, onde estava Pedro, Tiago e os outros apóstolos. Porque não tinha o que fazer, era um ex-escravo e estava perdido em Jerusalém em busca da irmã. Dizem para ele, procure a casa do caminho e você será orientado. Ele chega na casa do caminho e, ao conhecer Pedro, Tiago, os apóstolos, praticando o que nós hoje praticamos na casa espírita, que é a caridade, a prática do bem, a cura, o atendimento fraterno, Gesiel se encanta com aquilo dali e se converte ao cristianismo. E aí é batizado com um novo nome. Deixa de ser Gesiel, o homem velho, e passa a ter um outro nome, Estevão. Por isso o nome do livro, Paulo e Estevão. Estevão é o nome de Gesiel quando se converte ao cristianismo. Só que Saulo encontra Abigail nas terras onde ela havia se instalado, perto de Jerusalém, para trabalhar na casa de Ananias, que era cristão. Abigail, ao conhecer Ananias, se converte ao cristianismo muito antes de Gesiel e começa a trabalhar no campo. E Saulo, nas suas andanças como doutor da lei, entra nessa fazenda e conhece Abigail, por quem se apaixona. Só que ele não podia ir à frente com esse romance, porque ele era fariseu, perseguidor dos cristãos, e Abigail era cristã. Mas ele não deixa de encontrar Abigail, porque o coração fala mais alto, não tem jeito. E se encontram e conversam e dialogam e se entendem, e ali vai evoluindo esse amor e eles planejam casar. Só que ao retornar para o Sinédrio e falar com o Gamaliel, Gamaliel alerta a Paulo que se o Sinédrio tomar conhecimento, ele vai ser punido. E aí entra aquele conflito. O que é que eu faço com o amor que eu sinto? Caso ou não caso? Abandono ou não abandono? Saulo era muito orgulhoso e não abandona. E começa a criticar Ananias por ter convertido, fazer o inverso. Ao invés de trabalhar uma solução, ele começa a criticar Ananias por ter convertido Abigail. E ele não conseguia desconvertê-la para o judaísmo. Ela mantinha-se fiel a Jesus. E isso vai tornando a vida deles um inferno, e Abigail termina adoecendo e morre nos braços de Saulo de Tarso. Morre nos braços de Saulo de Tarso. Esse homem então se torna um leão, se torna uma fera. Por quê? Ao morrer Abigail em seus braços, ele culpa Ananias e Jesus. Ananias, que não era nada bobo, pegou suas coisas, vendeu suas terras e sumiu para Damasco, porque ia ser morto, ia ser preso, ia ser morto. Saulo volta a Jerusalém e convence o Sinédrio de conceder-lhe uma carta de liberdade, carta de autorização, para ele perseguir todos os cristãos. Qual era o objetivo de Saulo? Encontrar Ananias, pegar Ananias. E ele sai então de Jerusalém, consegue a carta de autorização, cria um grupo de inquisidores, porque ele passa a ser agora inquisidor. Ele sai de Jerusalém e por onde ele passa, ele sai perseguindo os cristãos e condenando. E vai até Damasco, porque ele sabia que Ananias tinha se mudado da região das proximidades de Jerusalém para Damasco, e ele queria prendê-lo. Então Saulo sai no ano 36 com uma caravana de soldados para prender Ananias e todos os cristãos que encontrasse pelo caminho. Só que antes de fazer isso, antes de partir, ele encontra Estevão. Estevão era um assíduo integrante da Casa do Caminho cristão. Saulo de Tarso toma conhecimento, manda prender Estevão, pede para Estevão negar Jesus. Estevão não nega Jesus e é condenado a apedrejamento. Na hora que ele está sendo apedrejado e que está nos estertores de morrer, Saulo descobre que Estevão era irmão de Abigail.
olha o conflito mental. A amada morre nos seus braços. E ele promove a morte do irmão. Esse homem que já era um leão, agora se transforma num tigre. Num tigre indiano, poderoso em ódio. Porque ele tinha uma capacidade enorme, uma vontade enorme, um poder de atuação muito grande. Então ele fortalece mais ainda no ódio e vai atrás de Ananias. Pega essa caravana de soldados, com a complacência do Sinédrio, que percebendo que Saulo não seria demovido da ideia, e também aproveitando que ele está perseguindo os cristãos, porque o Sinédrio também era contra o cristianismo, porque Jesus havia morrido, havia ressuscitado, e todos os fariseus tinham medo que Jesus ressuscitado tornasse a trabalhar, modificando a mentalidade dos judeus. Medo. Então, já que Saulo quer fazer isso, vamos unir o útil ao agradável. Deixa ele fazer o que ele quer, e assim mesmo ele faz o que a gente quer. Ele mata os cristãos e ele vai atrás de Ananias. E Saulo parte em viagem em direção a Damasco. Mas eis que ele não entra em Damasco. Às portas de Damasco, Saulo é envolvido num determinado momento em que ele para descansar. Ele é envolvido por uma luz enorme e é derrubado do camelo. Muita gente diz, Saulo foi derrubado do cavalo. A gente sabe que um cavalo não resistiria no deserto nem horas. Então, olhando a tradição antiga, os escritos antigos, a gente verifica que as caravanas no deserto se deslocam com camelos. Então Saulo é derrubado do camelo. E ao ser derrubado do camelo, uma voz o admoesta, o adverte, o censura. Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente conhece isso profundamente, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz, quem és, Senhor? Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Só que quando Saulo cai, ele não mais enxerga. A sua vista é tomada por escamas e ele fica cego temporariamente. Todos aqueles soldados que estavam com ele ouvem Jesus falar, mas não veem ninguém. Semelhante a nós aqui na Casa Espírita. Se aparecer um espírito materializado agora, o que vai acontecer conosco? A maioria vai correr. Desaparece. Então, o que aconteceu com esses homens? Ouviram uma voz, olharam, não viram ninguém, observam aquele que estava dirigindo, coordenando, comandando, caído e cego. Eles pegam os camelinhos e rua, deixam Saulo sozinho. Vejam o poder e vejam o Natal de Saulo acontecendo. Sozinho. Saulo fica sozinho. Levanta-se com dificuldade, monta no camelo e vai para Damasco. Agora vejam o poder que Jesus tem. Ananias estava morando em Damasco. Jesus procura Ananias e aparece para Ananias. E diz assim, Ananias tinha mediunidade, conectado com Jesus, responde assim, estou aqui, Senhor. Veja, não é o que queres ou quem és tu. Olha a resposta do cristão. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. E o Senhor Jesus diz, levanta-te, Ananias, vai pela rua direita e procura a casa de Judas, por alguém de nome Saulo, de Tarso. Se fosse um de nós, o que aconteceria? A gente desencarnaria, né? Ele morreria. Ué, eu vou encontrar o homem que me persegue para me matar? Ananias para, mas não retruca. Cumpre a ordem de Jesus. Sai de onde estava, vai pela rua direita, procura a rua de Judas. Não é Judas o que se matou. O nome Judas é comum entre os judeus. Vai até a rua, casa de Judas, e lá encontra
Saulo de Tarso, que desde que montou no camelo e ficou cego, não tinha se alimentado. Estava fraco, debilitado e cego. E encontra Saulo nessa casa. Ao encontrar Saulo, Ananias amorosamente diz assim: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. Como é que Ananias sabia disso? Não tinha conversado com Paulo. Jesus não havia dito. Olha como é a mediunidade. Tá certo? Jesus mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, é para que recuperes a vista e fique repletos do Santo Espírito. E impõe a mão sobre as vistas de Saulo, e Saulo começa a enxergar. Saulo volta a enxergar. Ali acontece o batismo de Saulo de Tarso. Não o batismo que a gente conhece das nossas religiões co-irmãs, que é você colocar na pia batismal, derramar água e fazer alguns ritos. O batismo antigamente tinha uma outra finalidade, uma outra característica. Quando você ia se batizar, conforme João Batista ensinou, você entrava no Rio Jordão, perante a coletividade toda, e você declinava, falava, expunha os seus pecados. Eu roubei, eu matei, eu sou adúltero, eu sou egoísta, eu sou vaidoso. Você falava para todo mundo, porque quando João Batista mergulhava você na água do Rio Jordão, você ao mergulhar deixava ali o homem velho e renascia no homem novo. Então você não podia fazer mais na coletividade o que você fazia, porque você já declinou. Se você era adúltero, traía a sua mulher, você não podia voltar para a comunidade e trair de novo. Esse é o sentido verdadeiro do batismo, é ligação da criatura com o Criador, é aliança. Quando eu estou em aliança com Deus, a minha consciência não me permite cometer equívocos, eu não permito mais magoar, eu não permito mais cometer algumas atrocidades que atentam contra a moral, como roubar, como furtar, como agredir, porque eu faço isso, às vezes, pelo ímpeto da carne do momento, e depois a minha consciência me acusa, não me deixa em paz. O juiz, consciência, me acusa. Então, o batismo ali acontecia para Saulo de Tarso. Saulo começa a entrar num processo de revisão de toda a sua vida. Um homem poderoso que saiu de Jerusalém como doutor da lei, com a carta de autorização para prender e matar, se encontra diante do perseguido e é liberto, limpo pelo perseguido. Olha a mudança. E agora ele está numa condição de inferioridade. Está de joelhos diante de Ananias, para Ananias tirar a cegueira dele. Vejam como as coisas do mundo, elas são passageiras e não tem importância nenhuma para Jesus e para Deus. E o que acontece então? Saulo sai de Damasco e vai para o Chipre com Barnabé. E lá no Chipre, em Pafos, Barnabé faz o trabalho cristão, porque era cristão. Saulo ainda não tinha se convertido totalmente, não tinha se preparado. E lá Barnabé propõe que Saulo mude o seu nome de Saulo de Tarso para Paulo. O nome Paulo em latim quer dizer Paulo, significa humilde. Paulo, humilde. Olha a consonância. O homem poderoso se torna agora em Paulo, humilde. E Paulo sai de Pafos, retorna para Corinto, e ali ele vai para o deserto. Ele passa 3 anos no oásis de Palmira, se preparando para a sua missão apostólica. Lá em Palmira, ele encontra Ezequias, que é irmão de Gamaliel, que o formou no templo em Jerusalém, e encontra Prisca e Áquila, um casal de judeus que havia fugido de Jerusalém para não ser morto. Então esses 3 personagens, Ezequias, Prisca e Áquila, vão formatar a personalidade apostólica de Paulo agora. Paulo passa 3 anos estudando o Evangelho de Jesus através daqueles que tinham os evangelhos escritos em pele de carneiro nos papiros. E ele vai ler o que Jesus havia deixado escrito pelos seus apóstolos.
3 anos de preparação de Paulo de Tarso. E aí começa a missão apostólica. Após 3 anos, Paulo sai do oásis de Palmira e vai a Jerusalém encontrar na casa do caminho Pedro, Tiago, para conversar, para saber deles o que eles achavam da missão que ele tinha sido inspirado, de divulgar a mensagem de Jesus aos gentios, aos povos pagãos, povos que tinham vários deuses. Bom, gente, a missão de Paulo não é fácil. Fazer isso entre povos ignorantes não é fácil. E a missão dele se resume em 3 palavrinhas simples, que logo de início ele percebe que vai ter que ter: fé, esperança e caridade. Fé para poder ter força moral para modificar a mente de um inquisidor, de um fariseu, para a mente de um cristão. Esperança de poder cumprir aquilo que havia ouvido de Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E caridade, porque agora ele vai praticar a humildade e vai praticar a renúncia, que não são hábitos dele, hábitos antigos de prepotência, arrogância, mando, egoísmo e tudo mais. Agora ele vai ter que praticar renúncia e vai ter que praticar a humildade. E aí a gente vai encontrar o que ele escreve lá nos Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: fiz-me tudo perante todos para salvar alguns a todo custo. E tudo isso faço pelo Evangelho, para ser partícipe dele. Paulo queria entrar no Evangelho. Ou melhor, Paulo queria que o Evangelho entrasse nele. Paulo escreveu então 14 epístolas, 14 cartas. Por quê? Antigamente, quando se divulgava a mensagem do Cristo, se fundavam igrejas, e não eram as igrejas como hoje. As igrejas antigamente eram fundadas nas casas, como os centros espíritas surgiram em casas, geralmente com o início de uma reunião do Evangelho no lar. Evangelho no lar, depois Evangelho no lar, depois a reunião mediúnica, depois muita gente participando, o espaço fica pequeno, vamos fundar um lugar para a gente poder fazer isso. E surge a casa espírita. Antigamente surgiam as igrejas, por isso que o espiritismo é o cristianismo primitivo revivido. O cristianismo primitivo era feito em casa, reunido em casa, aonde todos liam o Evangelho e geralmente tinham comunicações mediúnicas dos espíritos nessas reuniões nas igrejas. Então Paulo vai fundar várias dessas igrejas em casas, em Corinto, para os romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses. Então todas aquelas cartas de Paulo, todas as epístolas são endereçadas a igrejas onde ele fundou nessas cidades ou nessas comunidades, que eram em casas. Então Paulo vai começar a viajar. Ele vai a Jerusalém, conversa com os apóstolos orientam, Pedro e Tiago não são muito favoráveis a que ele faça a divulgação, porque não tinham confiança na missão dele, mas ele sai de Jerusalém com a certeza de que tem que fazer alguma coisa, porque foi salvo por Jesus e precisava fazer alguma coisa pelo Mestre. E ele sobe com Barnabé e sai de Jerusalém e vai para Antioquia, vai para a Síria, pregar aquela região da Ásia Menor. Síria, Parfo, Tassos e aquelas regiões da Ásia Menor. Hoje vejam veja a enormidade do trabalho de Paulo. Estudiosos de teologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fizeram análise das viagens de Paulo. 4 viagens, 3 estão nos Atos dos Apóstolos. Uma é relatada por final, que é a viagem de Paulo de Jerusalém, preso para Roma. Bom, Paulo fez 3 viagens. Nessas 3 viagens, os estudiosos verificaram que, na primeira viagem, Paulo percorreu 2.500 quilômetros. Agora de quê? De trem? De avião? De carro? Não, gente. De navio, a pé e no lombo de jumento. Agora imagine a gente fazer uma viagem numa região semelhante ao nosso sertão, a pé no lombo de jumento. Imagina a força de vontade desse homem. A segunda viagem foi maior ainda, 4.900 quilômetros. E a terceira, muito maior ainda, 5.300. Paulo percorreu nas suas 3 viagens 16.500 quilômetros.
É pouca coisa? Não, né? Dá para a gente ir daqui para a Europa, voltar, dá para a Europa de novo, volta, e não consegue. Se for a pé, vai levar quantos anos? Então vejam a enormidade da missão desse homem, desse apóstolo, desse enviado, que compreendeu, agora tinha uma missão a cumprir. Então ele faz a primeira viagem dele, e sem descanso, sem descanso. A primeira viagem de Paulo, veja, em 36 ele começa a perseguir. 10 anos depois, em 46, ele empreende a primeira viagem, depois da sua preparação no oásis de Palmira. Ele sai de 46 a 48 e vai para a região de Antioquia e Chipre, pregar o evangelho de Jesus com Barnabé. 2 anos, 46 a 48. Nessa viagem, ele leva Marcos Paulo, que é o evangelista Marcos, que escreve o segundo evangelho. Mas Marcos não aguenta o rojão de Paulo e retorna para Jerusalém, aonde ele escreve o seu evangelho. Deixa Paulo e Barnabé se virarem lá para cima. Ó, a missão é de vocês, eu estou fora. Paulo realiza a segunda viagem, não tem descanso. Olha, a primeira foi de 46 a 48, a segunda viagem vai de 49 a 52. 49 a 52. Paulo pega Barnabé, Judas, Silas e sai de Antioquia e vai para as províncias romanas da Síria e da Cilícia, pregar o evangelho de Jesus. Ele retorna em 52 e em 53 ele empreende a terceira viagem, de 53 a 58. A terceira viagem dele. Ele vai para a região da Galácia e da Frígia, vai para a Grécia, pegar os gregos, a região da cultura, a região que domina a cultura, vai para a Grécia, pregar. Quarta viagem dele, ele retorna em 58, em 59 ele começa a pensar em pregar em Roma, e se dirige para Roma. Ele passa na Espanha e vai para a Itália, só que essa viagem para Roma não é fácil. Ele pega o navio, ele está em Jerusalém, ele é preso em Jerusalém por estar pregando o cristianismo, ele é julgado pelo Sinédrio. Olha o Sinédrio julgando o mesmo a qual ele fazia parte. Ele é preso e julgado pelo Sinédrio. Só que o Sinédrio não podia matar um cidadão romano, não podia crucificá-lo. Paulo invoca: eu sou romano, quero ser julgado em Roma e vou pedir indulto ao imperador. O Sinédrio, que ele conhecia muito bem, não podendo matá-lo, bota-o no navio e manda para Roma. Só que aí Paulo passa poucas e boas. Por quê? O navio que ele embarca, ele vai até a ilha, vai até Chipre. Do Chipre, ele vai até Malta. Na região de Malta, perto da Itália, o barco naufraga. Todo mundo morre, menos Paulo. Ele consegue, de uma forma surpreendente, para nós não é nada de sobrenatural, porque ele tinha uma missão, não tinha chegado a hora. Quando não chega a hora, não adianta, não morre, não desencarna. Paulo consegue chegar numa ilha e passa durante ali 8, 9 meses, quase um ano nessa ilha, essa ilha de Malta. E depois consegue um navio e vai até a Itália. Na Itália, ao chegar na Itália, chegar em Roma, ele começa a pregar. É preso novamente, por ser cristão e está pregando cristianismo. Só que ele recebe o indulto do imperador. Esse é o primeiro indulto. Paulo continua pregando em Roma. E aí acontece o interessante. Ele prega de 61 até 64. Em 64 ele é preso novamente. E aí começa o suplício dele. Gente, o cenário que a gente vai ter da missão desse homem é uma enormidade. Quando a gente vai estudar Paulo de Tarso, até o momento em que ele chega em Roma, nós vamos nos deparar com vários cenários de ensinamentos. O primeiro ensinamento é a sua conversão em Damasco, quando ele encontra, através da mediunidade, Jesus. Isso marca o homem Saulo de Tarso e também marca a morte de Estevão, através do apedrejamento. Por quê? Quando Saulo de Tarso retorna à casa do pai, depois de sair do deserto do oásis de Palmira, ele vai até a casa do pai Isaac para procurar o pai que não via há muito tempo. O pai ouve do filho tudo o que tinha acontecido
mas ele já sabia de alguma coisa. Mas quer ouvir do filho. E o filho declara: eu me converti ao cristianismo. Isaac, que era da tribo de Benjamim, um judeu radical, não admite que ele se convertesse ao cristianismo e abandonasse a Torá. E o expulsa de casa, sem direito a nada. Nada. Os empregados, os escravos do pai, entregam para Saulo apenas uma mochila com uma sandália e um bisaco com um bornal de água. Só. E Saulo é expulso de casa. E ele vai para a gruta de Dan. Vai para a gruta, nos arredores da cidade de Tarso. Nessa gruta, Saulo adormece com fome, cansado, meio combalido. Ele adormece nessa gruta. E durante a noite, ele sonha, ele se desdobra. E quem conversa com ele, quem é? Abigail e Gesiel, Estevão. Abigail e Estevão. E ele tem um sonho, e Abigail diz para eles: Saulo, o Cristo te escolheu para ser um dos seus enviados na terra. Tu podes desistir, mas se tu persistires, os teus louros serão muito maiores aqui onde eu estou. Portanto, o teu lema a partir de hoje vai ser: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. 4 atributos dificílimos para a gente, né? Amar, trabalhar, perdoar e esperar. E é esse o lema que Paulo segue a partir desse momento. É o segundo cenário de levantamento desse homem chamado Paulo de Tarso. O terceiro levantamento acontece em Corinto, quando Paulo, buscando tirar a idolatria da cidade de Corinto. Corinto é um porto importantíssimo do romano, porque todo mundo daquela região afluía para essa cidade, era ponto de passagem. Paulo tinha pregado lá, tinha fundado igrejas em Corinto, e a idolatria, o misticismo, o que a gente vê hoje, as leituras de boa mão, leitura de futuro, cartomante e tudo mais, desafiavam Paulo. E Paulo retornava lá, apaziguava as igrejas. Quando ele saía, todo mundo perdia a conexão e voltava a fazer a idolatria antiga. E Paulo de novo mandava carta, de novo retornava a Corinto. Então ali em Corinto ele exercita um dos lemas, um dos atributos do lema: espera, ama, espera e ama. E aí vem o terceiro e quarto momento, o terceiro e quarto cenários, que é exatamente o período em que Paulo de Tarso vai ser submetido à aprovação, porque tinha trabalhado muito, 16.500 quilômetros rodando, pregando o evangelho. Preso agora em Roma, ele não podia fazer mais as suas viagens, mas continuava pregando. E veja o poder de Paulo. Mesmo preso, Paulo pregava. No início, o carcereiro era extremamente rígido com Paulo, não dava alimentação, deixava naquele cubículo infecto dentro das masmorras das prisões romanas, úmido, cheio de rato, sem alimentação. Mas Paulo, melhor dizendo, desculpem, Paulo estava envolto pela energia do Espírito, o Espírito que vivifica. Jesus não havia abandonado, e ele começa na prisão a fazer a moralização dos presos. E o carcereiro, centurião, começa a olhar para Paulo com outros olhos. Até o momento em que ele tem um ente da família doente. Carcereiro tem um ente da família doente. E Paulo pede para ter contato com esse ente. O carcereiro concede. E ao ter contato com esse ente, ele fica curado. O carcereiro então passa a ser um adepto do cristianismo. Deixa de ser carcereiro inquisidor para ser carcereiro cristão. Olha o poder do cristão. E aí Saulo consegue tempo e oportunidade para escrever as suas cartas de Roma, para todas aquelas igrejas
aonde ele não podia ir. E os cristãos que estavam em Roma auxiliavam Paulo na sua missão evangélica. Ele é libertado durante um certo período, mas chega um momento em que ele é denunciado ao imperador Nero. Nero destruiu Roma, atribuiu tudo aos cristãos, botou os cristãos no circo, fez tudo aquilo que nós conhecemos de Nero com os cristãos. Atribuiu o incêndio de Roma aos cristãos que ele tinha feito, e os cristãos passam a ser perseguidos durante séculos e serem queimados, mortos, entregues às feras dentro dos teatros romanos. Inclusive o Coliseu romano hoje é uma testemunha viva, de pé, do que acontecia com aquele que se dizia cristão e não abnegava, não renegava Jesus. Bom, Paulo não tem mais oportunidade com Nero. Nero condena à morte. E no ano 67, aos 62 anos de idade, Paulo é decapitado. Mas, vejam que interessante, na hora da sua decapitação, que é passar a espada no fio de navalha no pescoço, os inquisidores não tinham coragem de decapitar Paulo. E Paulo diz: cumpre a tua missão. Cumpre a tua missão, porque eu já cumpri a minha. Olha a tranquilidade. Que Saulo lá atrás não compreendia como era que os cristãos se entregavam ao sacrifício com a consciência tranquila, com a mente tranquila, em paz. Porque tinham a paz que Jesus nos disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo, mas a paz do Espírito, que Saulo não tinha compreendido quando perdeu Abigail, perdeu a paz interior. Mas os cristãos tinham compreendido e absorvido a paz, porque não era aquela paz do mundo, que é a não guerra. Para a gente hoje, paz é não guerra. Os judeus, a paz é Shalom Aleichem, ou seja, é o estado de espírito, de equilíbrio, de repouso. Quando a gente tem consciência da nossa conexão com Deus, o mundo ao nossa volta pode estar o burburinho, mas nós estamos em paz. Às vezes eu não tenho paz na família, eu estou rodeado de familiares e não tenho paz, porque não estou em repouso, em harmonia, eu estou em conflito interior. E o judeu, trazendo esse espírito, trazia aquilo que Jesus usou no Velho Testamento: eu vos deixo a minha paz vos dou. Mas nós não compreendemos, porque a paz na época era dada pelos romanos. Não vai ter guerra, essa era a paz. Jesus não trouxe essa paz das armas, ele trouxe a paz do coração. E nós observamos isso quando absorvemos a doutrina espírita na sua essência, e diante da dificuldade nós não brigamos com Deus nem com Jesus. Se eu perco meus bens, se eu estou doente, eu não pergunto por que isso aconteceu comigo. A minha pergunta é: o que é que isso está querendo me dizer que eu ainda não vi? E aí você começa o processo de cura. Você não vai se desesperar porque está doente, porque sabe que o corpo morre, mas o espírito não morre. O espírito é eterno. E se eu perder o corpo, aqueles que me amam vão continuar tendo a minha presença. Às vezes eu morro e do outro dia eu estou do lado, conversando. Eu só não escuto. Eu só não consigo escutar. Por quê? Eu sou surdo e mudo. E sou cego. Porque se eu parar, eu vou perceber a intuição. E eu não tenho medo da morte. Quando eu compreendo a vida futura, eu não tenho medo da morte. E foi isso que Jesus nos trouxe. Quando eu não tenho medo da morte, eu tenho paz. Porque eu sei o que vai acontecer depois. Muita gente não sabe quais foram os ensinos que Jesus nos trouxe na cruz. Olha para Jesus, pega o crucifixo e olha o crucifixo de Jesus pregado de braços abertos até hoje. Qual foi o ensinamento que Jesus veio nos trazer e que ensinou a Paulo? Não foi salvar a todos nós. Porque o Espírito puro não precisa salvar nenhum de nós. Onde está a nossa responsabilidade? Nós precisamos fazer alguma coisa. Qual foi o ensino então que Jesus nos trouxe? Alguns vão dizer amar. Ah, é verdade. Ele nos ensinou a amar. Mas que amor? Porque no amor que nós conhecemos é o amor carnal. O amor chamado dos gregos eros. Jesus teve amor carnal? Não. Então que amor foi que Jesus nos ensinou? Só pode ser o amor ágape, ou só pode ser o amor filos, que é amor de irmãos. Mas foi um amor muito maior. E aí no livro Pensamento e Vida, escrito por Emmanuel, quando os espíritas em 1945 perguntam para Chico, Chico, pede para Emmanuel nos trazer uma cartilha
da preparação dos espíritos no mundo espiritual quando vão encarnar. Emmanuel pega a cartilha ipsiliter, que está escrito lá no mundo espiritual, que os espíritos estudam para encarnar, e trouxe num livro chamado Pensamento e Vida. No capítulo 4, chamado Instrução, Emmanuel vai dizer o que é o amor que Jesus nos ensina. E ele diz: o amor que Jesus praticou entre vós chama-se ser útil. Aí muita gente diz: eu não consigo amar como Jesus. Realmente, eu não consigo amar. Não? Então você não consegue ser útil? Quando tem um parente doente no hospital, na UTI, você não está do lado dele? Você tem um filho que tenha qualquer problema, você não está do lado dele? Isso não é ser útil? Você vem à casa espírita e senta no atendimento fraterno, ouvir a pessoa que está com ideação suicida, você não está para sendo útil? Está, não está? Você vai para a reunião mediúnica, o espírito chega desesperado, e você dá passividade, escute o dialogador, o evangeliza. Isso não é ser útil? Então nós estamos praticando o mesmo amor que Jesus praticava, só que no ciclo menor. Nós praticamos na família, nós praticamos no trabalho, nós praticamos na sociedade, nós praticamos na casa espírita. Qual é a diferença então do amor que eu pratico, o amor de Jesus? É que o amor de Jesus é cósmico. Ele é governador de um planeta, ele ama numa abrangência muito maior, e eu vou aprender num ciclo pequeno, e esse ciclo vai aumentando, 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 daqui a pouco eu estou me aproximando do amor de Jesus. Esse foi o amor que ele ensinou, e Paulo compreendeu isso, porque depois antes de ser decapitado, melhor dizendo, Paulo escreve na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, assim, ó: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Como Cristo pode viver em mim? Como Cristo pode viver em mim se eu não sei amar? E eu digo que não sei amar. Jesus, gente, presta atenção, no Novo Testamento, Jesus não procurou ninguém para curar. Procurou? Não. Procurem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vejam quando Jesus procurou alguém para curar. Nenhum momento. Todos o procuraram. E todas as vezes que o procuraram, Jesus, quando tinha capacidade quando aquele espírito tinha cumprido a sua missão e já tinha oportunidade de ser curado, ele dizia: a tua fé te curou, ides e não pequeis mais. A tua fé. Então ele estava incentivando a nossa capacidade e vontade como espírito, atributo do espírito. A tua fé te curou, ides e não pequeis mais. Mesmo quando alguém o tocava, como a mulher hemorroísa, alguém me tocou, ele indagava: alguém me tocou. E os apóstolos: como é que eu vou saber, mestre, numa multidão dessa quem te tocou? E a hemorroísa, porque era excluída da sociedade, a mulher não valia nada para os judeus, era apenas um meio reprodutor. Ela tinha medo porque tinha sangramento, e como tinha sangramento, ela tinha que ser purificada e não podia estar na rua, porque se fosse descoberta era morta, apedrejada. Ela, com medo, deitada, diz: eu te toquei. Eu te toquei. E ele diz: a tua fé te curou, ides e não pequeis mais. Vejam o poder da compreensão do amor do Cristo. E Paulo compreendeu e cumpriu a sua missão. Nós vamos deixar Jesus no Natal sozinho? Vamos colocar Papai Noel no colo? Se alguém escolher Papai Noel, dia 26 está órfão. Pode ter certeza, está órfão. E Paulo vai dizer ainda a segunda epístola ao Timóteo, diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Gente, nós estamos terminando o ano, dia 25, não é 31 não, 25 se encerra um ciclo, nascimento de Jesus. 26 inicia um outro. Vamos combater um bom combate em 2024, para nós termos a certeza de que vamos terminar 2024 com fé e com a vitória. Não desistam nunca, Jesus está conosco sempre, e o nosso Natal não é só dia 25. Muita paz e obrigado a todos pela bondade de estarem aqui.